Arro, aqui é Selene de Hecate, criadora do Animal Totem Oracle Deck e da mesa radiônica xamânica do Instituto Águia Dourada. Bem, hoje na nossa série sobre os deuses e deusas, iremos falar sobre Hestia. Na religião e mitologia gregas antigas, Hestia é a deusa virgem da lareira, a ordem correta da domesticidade, a deusa do lar, a deusa doméstica e cívica, da família, do lar e do Estado. Hestia é a deusa do fogo sagrado e sacrificial, da virgindade e membro dos 12 olimpianos. Hestia foi um dos 12 deuses olímpicos originais e prometeu manter a paz no Olimpo. Como deusa da lareira da família, ela também presidiu o cozimento do pão e a preparação da refeição da família. Hestia também era a deusa da chama sacrificial e recebia uma parte de todos os sacrifícios aos deuses. A cozinha da festa comunal de carne sacrificada era naturalmente uma parte de seu domínio. Embora não apareça com frequência nas histórias mitológicas, Hestia era admirada por todos os deuses. Ela era a personificação da moradia estável, onde as pessoas se reuniam para orar e oferecer sacrifícios aos deuses. Hestia era representada como uma mulher jovem, simples, com uma larga túnica e um véu sobre a cabeça e sobre seus ombros. Havia imagens nas suas principais cidades, mas sua figura severa e simples não ofereceu muito material para os artistas. Hestia foi retratada na pintura de vasos atenienses como uma mulher modestamente velada, às vezes segurando um galho florido, talvez de agnocasto ou vitex. Às vezes ela é mostrada com um cajado na mão ou perto de uma grande fogueira. Hestia se senta em um trono de madeira simples com uma almofada de lã branca e, conforme declara Robert Graves, ela não se deu o trabalho de escolher um emblema para si mesma. Na escultura clássica, ela também estava velada, com uma chaleira como um atributo. Retratos dela são raros e raramente são seguros. Hestia é identificada com a lareira como um objeto físico e as abstrações de comunidade e domesticidade em contraste com o fogo da forja empregada na ferraria e na metalurgia, que é província do deus Hefesto. O nome de Hestia significa lareira, lado da lareira ou altar. Isso deriva da raiz wes ou queimar, habitar, passar a noite, ficar. Refere-se assim ao oiktos, vida doméstica, lar, casa ou família. Burckhardt afirma que uma forma primitiva do templo é a casa da lareira. Os primeiros templos em Dreros e Prínias, em Creta, são desse tipo, assim como o templo de Apolo em Delfos, que sempre teve sua Hestia interna. O grande salão micênico, ou Megaron, como o salão de Odisseu de Homero em Ítaca, tinha uma lareira central. Da mesma forma, o lar do Pritaneu grego posterior era o foco ritual e secular da comunidade e do governo. A nomeação de Hestia, portanto, faz dela uma personificação da lareira e seu fogo, um símbolo da sociedade e da família, denotando também autoridade e realeza. Hestia era adorada como protetora das cidades, das famílias e das colônias. Ela era uma deusa da primeira geração olímpica, filha mais velha dos titãs Cronos e Reia, e irmã de Deméter, Hades, Hera, Poseidon e Zeus. Já tem vídeo aqui no canal sobre Hades, sobre Hera, sobre Poseidon e sobre Zeus, caso você queira saber mais sobre esses deuses. Imediatamente após o seu nascimento, Cronos engoliu não somente Hestia, mas engoliu todos os filhos conforme nasciam. Hestia foi a primeira que foi engolida, e como a primeira a ser engolida, ela também foi a última a ser expelida, e eu conto mais sobre isso no vídeo sobre Zeus. E
Dessa forma, ela foi nomeada como a mais velha e a mais nova das 6 Crônides. A ordem de nascimento de seus irmãos, segundo Pseudo-Apolodoro, seria Hera, a mais velha, seguida de Deméter e Hestia, seguidas de Hades e Poseidon. O próximo a nascer, Zeus, não foi engolido, ele foi escondido por Reia em Creta, que deu uma pedra para que Cronos comesse. Ao invés disso, Zeus forçou Cronos a vomitar seus irmãos e os liderou em uma guerra contra seu pai e os outros titãs. Como a primeira a ser devorada e a última a ser vomitada, vamos colocar dessa forma, Hestia é, portanto, a filha mais velha e a filha mais nova. Essa inversão mítica é encontrada no hino homérico a Afrodite. O Higino enumera os filhos de Saturno e Ops, na versão romana, como Vesta, Ceres, Juno, Júpiter, Plutão e Netuno. E ele também relata uma versão alternativa dessa lenda, em que Saturno enterra Orco no Tártaro e Netuno embaixo do mar, ao invés de comê-los. Hestia não tem um consorte ou filhos, ela é uma deusa virgem e solteira. Hestia era, assim como Ártemis e Atena, virgem, e quando Apolo e Poseidon se apaixonaram por ela e disputaram sua mão, ela jurou pela cabeça de Zeus permanecer virgem para sempre e que nunca se casaria. E de Zeus recebeu a honra de ser venerada em todos os lares, de ser incluída em todos os sacrifícios e permanecer em paz em seu palácio, cercada do respeito dos deuses e dos mortais. No hino homérico a Afrodite, Afrodite é descrita como não tendo poder sobre Hestia. Nesse personagem de virgem, de casta, de pura, os sacrifícios dedicados a Hestia consistiam em vacas que tinham apenas 1 ano de idade. Zeus recompensou Hestia com a localização central da casa. Essa recompensa, combinada com sua virgindade, pureza e inocência, fez de Hestia a deusa do lar e da família. Zeus atribuiu a Hestia o dever de alimentar e manter os fogos da lareira olímpica com as porções gordurosas e combustíveis dos sacrifícios de animais aos deuses. Onde quer que a comida fosse cozida ou uma oferenda fosse queimada, Hestia tinha sua parte de honra. Também em todos os templos dos deuses ela tem sua parcela de honra. Entre todos os mortais, ela era a chefe entre as deusas. A conexão entre Hestia e Apolo e Poseidon, que é assim aludida nessa lenda que eu contei anteriormente, aparece também no templo de Delfos, onde as 3 divindades eram adoradas em comum, e Hestia e Poseidon apareceram juntos também em Olímpia. Assim como a lareira era considerada o centro sagrado da vida doméstica, Hestia era a deusa da vida doméstica e doadora de toda a felicidade e bênçãos domésticas, e como tal, acreditava-se que ela morava na parte interna de cada casa. A esse respeito, ela aparece muitas vezes junto com Hermes, que também era um deus penetralis, como protetor das obras do homem. Já tem vídeo sobre Hermes aqui no canal também, caso você queira saber mais sobre ele. O costume grego exigia que, como deusa do fogo sacrificial, Hestia recebesse a primeira oferta em cada sacrifício da casa. Como a lareira de uma casa, é ao mesmo tempo o altar no qual os sacrifícios são oferecidos aos deuses domésticos, ou Hestiokoi ou Hefestioi, Hestia foi considerada como presidindo todos os sacrifícios. E, como deusa do fogo sagrado do altar, ela participava dos sacrifícios em todos os templos dos deuses. Portanto, quando os sacrifícios eram oferecidos, ela era invocada primeiro, e a primeira parte do sacrifício era oferecida a ela. Juramentos solenes eram feitos pela deusa da lareira, e a própria lareira era o asilo sagrado onde os suplicantes imploravam a proteção dos habitantes da casa. Como deusa da lareira, Hestia fazia parte da culinária e dos rituais de sacrifício. Sua responsabilidade com fogo era recompensada com o recebimento de uma porção da comida ou oferenda em casa, bem como uma porção de vinho libado em seu nome. Uma vila ou cidade é apenas uma família mais extensa e, portanto, também tinha o seu lar sagrado,
o símbolo de uma comunidade harmoniosa entre cidadãos e do culto comum. Essa lareira pública geralmente existia no Pritaneu de uma cidade, onde a deusa tinha seu santuário especial, ou talamos, sob o nome de Prutanites, com uma estátua e uma lareira sagrada. No domínio público, a lareira do Pritaneu funcionava como um santuário oficial. Lá os pritâneos ofereciam sacrifícios a ela ao entrar em seu espaço, e lá, como em uma lareira particular, Hestia protegia os suplicantes. Como essa lareira pública era o asilo sagrado de todas as cidades, o Estado geralmente recebia seus hóspedes e embaixadores estrangeiros, e os prítanes tinham que atuar como anfitriões. Sempre que uma nova colônia era estabelecida, uma chama da lareira pública de Hestia na cidade-mãe seria levada para o novo assentamento, e os emigrantes levavam o fogo que deveria queimar na lareira de sua nova casa da cidade-mãe. Sua chama sagrada brilhava continuamente nos lares e templos. Todas as cidades possuíam o fogo de Hestia colocado no palácio onde se reuniam as tribos. Se alguma vez o fogo de sua lareira se tornasse extinto, não se permitia que fosse novamente aceso com fogo comum, mas deveria ser feito através do fogo produzido por fricção ou por vidros queimados, o vidro com reflexo do vidro, onde se extrai o fogo do sol. Quando os gregos fundavam cidades fora da Grécia, levavam parte do fogo da lareira como símbolo da ligação com a terra-mãe, e com ele acendiam a lareira, onde seria o núcleo político da nova cidade. Sempre fixa e imutável, Hestia simbolizava a perenidade da civilização. Em Delfos era conservada a chama perpétua, com a qual se acendia a Hestia de outros altares. Cada peregrino que chegava a uma cidade primeiro fazia um sacrifício a Hestia. As especulações místicas dos templos posteriores partiram das ideias simples dos antigos e assumiram um lar sagrado, não só no centro da Terra, mas também no do universo, e confundiram Hestia de várias maneiras com outras divindades, como Cibele, Gaia, Deméter, Perséfone e Ártemis. Já tem vídeo aqui no canal sobre Perséfone e Ártemis, é só dar uma olhadinha na playlist de deuses e deusas. Uma noite, enquanto Hestia dormia, o deus Príapo avançou sobre a deusa na tentativa de manchar sua inocência. Enquanto Príapo tentava seus avanços, um burro começou a zurrar, e isso acordou Hestia. Ela foi capaz de pedir proteção, e deuses e convidados dentro da casa vieram em auxílio dela, preservando sua pureza e inocência. Por causa do zurro do burro, que acordou Hestia de seu sono, os burros não eram sacrificados durante as festas. Ao invés disso, os burros eram coroados e descansavam durante essas festas. A adoração de Hestia estava centrada em torno da lareira, tanto doméstica quanto cívica. Seu culto era muito simples. Na família era presidido pelo pai ou pela mãe. Nas cidades, pelas maiores autoridades políticas. A lareira era essencial para o aquecimento, preparação de alimentos e realização de oferendas de sacrifício às divindades. Nas festas, Hestia recebia a primeira e última libação de vinho. Pausânias escreve que os helenos sacrificam primeiro a Hestia e depois a outros deuses. Xenofonte, na Ciropédia, escreveu que Ciro, o Grande, sacrificou primeiro a Hestia, depois ao soberano Zeus e depois a qualquer outro deus que os magos sugerissem. A extinção acidental ou negligente de uma lareira doméstica representava uma falha no cuidado doméstico e religioso da família. A falha em manter o fogo público de Hestia em seu templo ou santuário era uma violação do dever para com a ampla comunidade. O fogo de uma lareira pode ser deliberado e ritualmente apagado quando necessário, mas sua iluminação deve ser acompanhada por rituais de conclusão, purificação e renovação, comparáveis aos rituais e conotações de uma chama eterna e das lâmpadas do santuário. No nível da polis, os lares das colônias gregas e suas cidades-mãe eram aliados e santificados pelo culto de Hestia. Atenaeus, no Deipnosophistae, escreve que em Naucratis as pessoas jantavam no Pritânium no aniversário de Hestia Pritanites.
Os ritos de Hestia nas lareiras dos prédios públicos eram geralmente conduzidos por titulares de cargos civis. Dionísio de Alicarnasso testemunha que um pritaneu de um estado ou comunidade grega era sagrado para Hestia, que era servida pelos mais poderosos funcionários do estado. No entanto, a evidência de seu sacerdócio dedicado é extremamente rara. A maioria decorre no início da era imperial romana, quando Esparta oferece vários exemplos de mulheres com o título sacerdotal Hestia. Chalcis oferece uma, filha da elite local. Os cultos cívicos existentes para Hestia provavelmente serviram como estoque para o enxerto do culto do governante grego ao imperador romano, à família imperial e à própria Roma. Em Atenas, uma pequena seção de assentos no teatro de Dionísio foi reservada para os sacerdotes de Hestia na Acrópole, Lívia e Júlia, e de Hestia Romae, ou Hestia Romana. Em Delos, um sacerdote serviu Hestia, o demos ateniense, o povo ou estado, e Roma. Um eminente cidadão de Estratoniceia, Carian, se descreveu como um sacerdote de Hestia e várias outras divindades, além de ocupar vários cargos cívicos. As funções políticas e cívicas de Hestia são ainda evidenciadas por numerosas dedicatórias financiadas através de fundos privados em locais cívicos e os títulos administrativos, em vez de religiosos, usados pelos funcionários leigos envolvidos em seus cultos cívicos. Cada lareira privada e pública era considerada um santuário da deusa, e uma parte dos sacrifícios a qualquer divindade que fossem oferecidos pertenciam a ela. Esquines declara que o lar do pritaneu era considerado o lar comum do estado, e uma estátua de Hestia estava lá, e na casa do Senado havia um altar à deusa. Havia poucos templos especiais de Hestia na Grécia, pois na realidade todo o pritaneu era um santuário da deusa. Havia, no entanto, um templo separado de Hestia em Hermione, embora não contivesse nenhuma imagem dela, mas apenas um altar. Pausânias mencionam esse templo em Hermione e um em Esparta, o último tendo um altar, mas nenhuma imagem. A Helênica de Xenofonte menciona a luta ao redor e dentro do templo de Hestia de Olímpia, um edifício separado do salão do conselho da cidade e do teatro adjacente. Um templo para Hestia estava também em Andros. No templo de Anfiaraos, em Oropos, na Ática, conforme Pausânias, o altar mostra partes, sendo que uma é para Heracles, Zeus e Apolo Paion, o curandeiro. A terceira parte é para Hestia, Hermes e o herói Anfiaraos e os filhos de Anfilocos. Pausânias cita que em Hermione, em Árgoles, passando pelo santuário de Hestia, não se vê nenhuma imagem, mas apenas um altar, e eles sacrificam a Hestia sobre ele. Ele ainda diz que em Esparta, principal cidade de Lacedemônia, no sul da Grécia, os lacedemônios também têm um santuário de Hestia, e que no santuário em Elis, no sul da Grécia, a ordem em que os helenos costumam sacrificar nos altares em Olímpia seria a seguinte: eles sacrificam primeiro a Hestia, depois a Zeus Olímpios, indo ao altar dentro do templo, e em terceiro lugar a Zeus Laiotas e Poseidon Laiotas. Em quarto e em quinto eles sacrificam a Ártemis e Atena. Em Atenas, no templo de Platão, observa Kenneth Dorter, houve uma discrepância na lista dos 12 deuses principais, se Hestia ou Dionísio foi incluído com os outros 11. O altar para eles na Ágora, por exemplo, incluía Hestia, mas o friso leste no Pártenon tinha Dionísio em seu lugar. No entanto, a lareira era imóvel, e não há história de Hestia ter sido removida de sua morada fixa dos deuses, muito menos as outras travessuras dos Olímpia. Os outros fundadores das cidades, estados e colônias buscavam a aprovação e orientação não apenas de sua cidade-mãe representada por Hestia, mas também de Apolo, através de seus vários oráculos. Atuou como arqueguetes consultor fundador em Delfi. Entre suas várias funções, foi o deus patrono das colônias, da arquitetura, das constituições e do planejamento urbano. Deidades patronais adicionais também podem ser persuadidas a apoiar um novo assentamento,
Mas sem Hestia, seu lar sagrado, uma ágora e um Prytaneu não poderia haver polis. Hestia oferecia refúgio da perseguição àqueles que mostravam seu respeito e punia todos aqueles que a ofendiam. Diodoro Sículos escreve que Terâmenes buscou asilo diretamente de Hestia na Câmara do Conselho, pulando em sua lareira não para se salvar, mas na esperança de que seus assassinos demonstrassem sua impiedade matando-o lá. Hestia também simboliza a continuidade e a preservação das tradições, do saber ancestral. Ela é o símbolo do renascimento dos antigos cultos. De todos os deuses e deusas, Hestia era aquela a quem os homens mais amavam e respeitavam, disse Homero. Ela é uma deusa humilde, simples e modesta. Somente para ela havia um altar em cada casa, a lareira. Ali ardia uma chama sempre acesa. Os homens pediam que ela abençoasse o alimento antes das refeições e lhes prestavam homenagens ao terminá-la. Para ela havia sempre uma parte nos sacrifícios, mesmo que esse se dirigisse a um outro deus, e era dela toda a gordura do sacrifício. Como deusa da família, Hestia amava todas as crianças e protegia todas elas. Quando elas cresciam, casavam-se e se mudavam da casa, levavam consigo uma parte da chama paternal para abençoar e iluminar a nova residência. Dessa forma, a chama poderia manter-se acesa durante anos, décadas, séculos e até mesmo, por que não, milênios. No centro de cada cidade havia um prédio público chamado de Prytaneu, e no centro do Prytaneu, um enorme átrio tinha no seu centro um altar dedicado a Hestia, e sobre esse altar, uma chama em honra a ela pedia para que Hestia protegesse a todos que moravam lá. Havia homens dispostos a morrer para não deixar que essa chama se extinguisse. Sempre que novas expedições saíam com o objetivo de fundar novas aldeias, levavam consigo um pouco da chama do Prytaneu, para que assim a cidade a ser fundada fosse abençoada pelas graças de Hestia. Era o símbolo da amizade isgênia entre as cidades. As poucas histórias de Hestia incluem sua generosidade, hospitalidade, dedicação e prioridade para cuidar do fogo dentro da casa. Como Hestia era gentil e suave, ela personificava a domesticação que era exigida no lar, o que a tornava uma deusa amada. Hestia tinha uma natureza perdoadora e hospitaleira. Conta-se que ela cedeu seu lugar no Monte Olimpo a Dionísio. Como Hestia deu seu trono a Dionísio, ela às vezes é excluída como uma das 12 olimpianas originais. O fogo tem sido o elemento sagrado na cultura grega durante séculos, e essa consagração continua até hoje. A queima da tocha olímpica homenageia Hestia e a importância de carregar e manter uma fogueira para iluminar uma cidade. O fogo de Hestia simboliza a chama que arde no coração dos homens, a vida, o amor à vida, a vida pelo amor. É o símbolo da pureza, da força e conhecimentos ancestrais, do respeito ao passado que forma cada um de nós. É ao redor desse fogo e de seu calor que à noite as famílias se reúnem, e por mais modesto que seja o alimento servido, todos têm nele a possibilidade de mais um dia possível. É o símbolo da família, a chama que torna possível os laços de união. A única preocupação da deusa era manter os corações dos homens aquecidos, alimentá-los com o leite do afeto e da humanidade. Deusas relacionadas. A deusa Vesta é seu equivalente romano. Na Roma antiga, Hestia era cultuada como Vesta, filha de Saturno e Cibele, e o fogo sagrado era o símbolo da perenidade do império. Suas sacerdotisas eram chamadas Vestais, faziam votos de castidade e deveriam servir a deusa durante 30 anos. Lá, a deusa era cultuada por um sacerdote principal além das Vestas, das Vestais. Vesta tem função semelhante, como uma personificação divina dos lares públicos, domésticos e coloniais de Roma, unindo os romanos dentro de uma forma de família estendida. A semelhança de nomes entre Hestia e Vesta é, no entanto, enganosa. A relação Hestia, Iste, Vesta não pode ser explicada em termos de linguística indo-europeia. Empréstimos de uma terceira língua também devem estar envolvidos.
de acordo com Walter Burkett. Heródoto iguala Hestia com a divindade Sita, de alto escalão, Tabite. Procópio a equipara com o fogo sagrado zoroastrista, Atar, dos Sassânidas, em Adur-Gushnasp. Agora, quanto aos símbolos de Hestia, temos o ramo do agnocasto, que é uma planta que também é conhecida como vitex, que é sagrada a Hestia, o véu de cabeça, a chaleira, a caldeira, o fogão, que temos atualmente, a gente também pode considerar um símbolo moderno, o fogo, a lareira, que é o centro da casa, o coração, que é o centro do corpo. Sua cor sagrada é o branco, seu animal sagrado é o porco, sua planta sagrada é o agnocasto ou vitex. Seu espaço sagrado nas casas fica nas lareiras e na cozinha. E, quanto a festivais, são os sacrifícios feitos a cada refeição que nós fazemos. Quanto às ofertas. Bem, as oferendas para Hestia incluem, antigamente, os sacrifícios consistiam nas primícias de frutas, água, óleo, vinho e vacas de 1 ano de idade, além de porcos, que eram seus animais de sacrifício associado. Atualmente, você pode ofertar a ela objetos em pedra, incensários, incensos, velas, ervas aromáticas, libações de água, azeite, vinho, leite, mel, flores, pães, assados feitos por você de preferência, velas brancas, né? Eu falei velas, mas não falei a cor. Você pode manter também uma chama perene acesa no seu altar, e quando a vela estiver chegando ao fim, você usa essa chama para acender uma nova vela. Mantenha esse fogo aceso, obviamente, se possível. Se a chama precisar se apagar, apague-a em um ritual que honre Hestia. Acredita-se que o crepitar do fogo seja o som da risada de Hestia, que é seu presente audível para os humanos. Quanto aos seus epítetos: Boulaia, do Conselho, Pritânia, de Pritanes, Poliolbos, cheia de bênçãos. Bem, todo o material que eu utilizei para fazer essa pesquisa está relacionado aqui embaixo na descrição do vídeo. Então, se você quiser ir além, busca nesses links aqui, e se você tiver outros, coloque aqui nos comentários aqui pra gente também, tá? Vou finalizar com a oração, como sempre, e eu trago para vocês o hino a Hestia de Arístono de Corinto. Esse hino é do século IV antes da Era Comum. Sagrada Rainha das coisas sagradas, nós te cantamos em hino, Hestia. Tu que habitas o Olimpo e o umbigo sagrado da terra, e o loureiro Pítico, e danças em torno do templo de Apolo com suas torres eminentes, deleitando-te com as palavras mânticas do tripé, e quando Apolo tange as 7 cordas de sua lira dourada, e contigo enaltece em canções os deuses que festejam. Salve, filha de Cronos e Reia, que sozinha faz arder o fogo nos sagrados altares dos imortais. Hestia, recompensa nossa prece, confere riqueza obtida com honestidade, para que nós dancemos sempre ao redor de teu altar trono cintilante. Essa tradução foi feita por José M. Macedo e enviada por Antônio, e está relacionada aqui, você vai encontrá-la em um desses links que eu deixei aqui embaixo. Bem, gente, aqui eu me despeço de vocês. Conta aqui nos comentários se você cultua Hestia, como é que você faz esse culto, conta pra gente como é que você se aproximou da deusa. Se você gostou do vídeo, conta aqui pra gente também o que você achou do vídeo. Se você não está inscrito no canal, te convido a se inscrever agora e ativar o sininho para que receba todas as notificações, e peço a vocês para deixar aqui o like para poder fazer esse vídeo chegar a mais pessoas. Bem, me despeço de vocês, espero vocês no próximo vídeo. Mitakuye Oyasin, eu honro todas as nossas relações. Jana hey nay nay, Jana hey nay nay, Jana hey nay nay, Jana hey.